Lucas 4, vamos ler a partir do versículo 18. Vamos ler do 16 em diante. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga e, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém? Se nós continuar a lermos ali, o povo se revoltou contra Jesus, porque eles achavam que ele estava falando besteira, no sentido como que ele seria o Messias, porque eles conheciam Jesus desde pequeno, porque ele cresceu e viveu em Nazaré. Era uma comunidade simples, carente, tanto que quando Natanael recebe a notícia que Jesus era de Nazaré, ele fala assim: mas como assim? O Messias veio de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa vir de Nazaré? Né? Porque o judeu tinha na cabeça deles que o Messias, o Salvador do povo judeu, viria num cavalo branco, o seu exército para encerrar o ciclo de opressão do Império Romano e tudo mais. E de repente Jesus veio e na sua mensagem ele lê Isaías 61. E se depois você quiser ler em casa, leia Isaías, o capítulo 61, você vai ver que ele, aqui especificamente, ele leu até que era o ano aceitável do Senhor. Porque se você for ler Isaías 61, você vai ver que fala sobre vingança também. Mas aqui Jesus não entrou nessa questão da vingança. Ele falou: ó, eu vim para proclamar o ano aceitável do Senhor. E esse ano aceitável do Senhor era exatamente o tempo e o período de jubileu. E nós vamos esmiuçar, vamos aprender, vamos abrir a Bíblia para que a luz dela possa brilhar no nosso coração e nós temos clareza, revelação, entendimento, o que é o jubileu para nós nos dias de hoje. Amém? Amém. Feche os teus olhos. Paizinho, fala conosco. Estamos iniciando um novo mês, Senhor, e Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso socorro, bem presente diante das adversidades. Pai, oramos nesse momento por cada município do estado de Santa Catarina e do Brasil, que neste final de semana teremos eleições para os prefeitos e os vereadores das câmaras municipais. Senhor, ilumina o coração de cada cidadão que vai às urnas para votar, ó Pai. E que o Senhor possa nos livrar do homem corrupto, do homem que está com interesses escusos de querer apenas um cargo para legislar em causa própria, mas que o Senhor possa levantar homens e mulheres justos que vão elencar, que vão criar leis que serão justas a todo o povo, a todo munícipe, para que haja paz na nossa cidade,
haja prosperidade na nossa cidade. Da mesma maneira, oramos por Israel nesse momento, Pai. Está sob ataques daquela região da Palestina, Pai. Estamos, Deus, enxergando o cumprimento de palavras proféticas a respeito da nação de Israel. Que o Senhor tenha misericórdia do povo judeu, que o Senhor traga paz sobre aqueles muros, sobre as fronteiras, que haja um cessar-fogo, Senhor, para que o Senhor possa minimizar toda a ruína, toda a morte, toda a injustiça. Deus, se levanta como o Senhor dos exércitos sobre a nação de Israel, meu Pai. Nossa oração como povo de Deus é para que o Senhor possa ajudá-los, o Senhor possa interferir no meio dessa guerra e dessa batalha, para que haja paz dentro dos muros de Israel, meu Pai. E que sobre toda aquela terra da Palestina, a Tua palavra venha se cumprir cabalmente, Pai. Porque irão passar céus e terra, mas a Tua palavra, ela vai permanecer para todos sempre. E ela vai se cumprir. E nós estamos aqui para dizer que seja feita a Tua vontade sobre a nossa vida, a nossa família, a nossa cidade, e sobre a cidade de Jerusalém, sobre a nação de Israel, sobre o Teu povo judeu, ó Pai. Essa é a nossa oração, para que o Senhor nos conceda um mês de jubileu em Cristo Jesus. Que para nós seja um mês de intensa alegria, de extrema alegria, de intenso gozo, de intensa, Deus, regozijo, principalmente no nosso espírito, principalmente dentro do nosso coração, meu Pai. E que tudo que nós aprendermos possa ser vivido e experimentado à luz da Tua palavra. Porque o Teu Evangelho não consiste apenas em palavras bonitas, mas em manifestação do Teu poder, para nos dar uma vida abençoada. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? O jubileu que Jesus está anunciando, que estava se cumprindo sobre o povo de Israel, e também para nós, povo que crê no Senhor, foi estabelecido por Deus na época de Moisés. Você pode abrir a sua Bíblia aí comigo em Levítico, capítulo 25. Vamos ler os versículos 7, 8, 9. Vamos ler do 7 ao 14, Dudu. Levítico. Como que foi estabelecido e vivido pelos judeus na época deles o tão famoso jubileu. Ó. Vê o 8 já. Contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Vocês estão entendendo essa conta? Pois eu explico ela. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia do quê? Da expiação, no dia do perdão, no dia do sacrifício do cordeiro, no dia da expiação, como os judeus chamam, né? Yom Kippur. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis o quê? Liberdade na terra a todos os seus moradores, ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu, não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas.
porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou comprares da mão do teu próximo, não oprimas o teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás o teu próximo, e segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Aí depois ele vem trazendo e correndo uma lista do que era para ser feito no ano do jubileu, mas simplificando para nós, Deus sempre trabalha com ciclos. Você perguntar para a mulher a respeito de ciclo, ela entende bem dessas coisas, né? E desde o princípio, lá em Gênesis, quando cita a primeira vez a respeito do descanso de Deus, foi na criação. Deus criou, trabalhou durante os 6 dias, e aí no 7º dia Deus viu tudo que tinha feito e que tinha ficado tudo muito bom, perfeito, excelente. Aí Deus descansou, abençoou e santificou o dia 7º. Por isso que a gente tem o dia 7 por dia, o número de perfeição, de completo, de pleno. E aí, Deus veio estabelecer através do povo judeu, o povo de Israel, uma sombra, uma simbologia, uma tipologia daquilo que hoje, futuramente, seria o nosso relacionamento espiritual através da nossa fé com Jesus. Porque aí o povo trabalhava 6 anos, arava a terra, plantava, colhia. Quando fechava 6 anos, Deus orientava: no 7º ano vocês não irão trabalhar, vocês irão descansar e eu trabalharei por vocês e eu darei o fruto da terra para vocês. A terra vai descansar e eu vou prover para vocês. Por quê? Porque Deus já estava apontando para uma vida de fé e de confiabilidade no seu amor por nós. Sim ou não? Só que a bondade, a generosidade de Deus era tão grande que ele disse: beleza, 6 anos, 7º descanso. Quando vocês fizerem 7 vezes esse ciclo, por isso 7 vezes 7, vai dar 49. Então, no 50º, vocês viverão a proclamação do ano do jubileu. Ou seja, vocês não vão trabalhar, vocês, não no sentido de serem ociosos, preguiçosos, não, mas no sentido de confiar nessa bondade e nesse cuidado de Deus pela vida do seu povo. E aí, imagina, né? Acontecia de 50 em 50 anos. Então, praticamente, o judeu vivia um jubileu. Ou no máximo 2, né? Porque imagina, 100 anos. Então, a grande maioria vivia um jubileu por sua vida. No máximo 2, mas, enfim. E aí Deus estabeleceu que nesse 50º ano, haveria um recomeço para toda a nação. Então, às vezes você, né, não conseguiu administrar bem as suas finanças, acabou se endividando, vendendo, e aí você perdeu a sua posse, teve que vender os teus filhos para os credores, e aí Deus, eu vou dar uma chance para vocês. Vamos zerar tudo. Esse é o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano do jubileu, esse é o ano do favor de Deus para a vida de vocês. Sabe aquela dívida que você tem aí que está lutando com o banco para renegociar para ver se quita? Parece que ela só aumenta. Sabe aquela? Deus está dizendo assim, ó, zera tudo. Reseta. Oh, meu Deus do céu. Para que Deus fizesse justiça sobre o seu povo, para que houvesse igualdade sobre o povo, para que não tivesse ninguém passando necessidade. E a gente vê aqui a extrema generosidade de Deus para com o seu povo, uma empatia, um amor, uma bondade, uma
bondade assim, muito poderosa. E aí resetava tudo e o povo começava dali um novo tempo, um novo período. Imagina, tu estava quebrado, endividado, daqui a pouco zera tudo, tu vai começar tudo de novo. Sim ou não? Uma nova perspectiva, uma nova esperança, um novo tempo. Não, pô, errei, agora não posso mais errar, vou fazer certinho e tal. Era para... Mas isso era para o povo judeu no Antigo Testamento. E Paulo fala que toda a Bíblia foi inspirada por Deus para nos ensinar. Então, nós podemos aprender com o ano do jubileu, porque para nós hoje, em pleno século 21, nós estamos vivendo o jubileu, que é uma pessoa. Quem que é o nosso jubileu? Jesus Cristo. Ele próprio disse, quando leu Isaías, acabou de se cumprir o que eu acabei de ler. E aí ele senta. Aí o pessoal começa a esfumar igual siri, quando a gente pesca siri na praia no verão, bota na lata, né? De raiva e de indignação. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, do Yom Kippur, que tira o pecado do mundo no dia da expiação, da Páscoa, da celebração. Era o dia que ele foi para a cruz pendurado no madeiro e lá no final da tarde, no início da tarde, ele bradou, está consumado. E o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, aonde hoje todos temos acesso livre à presença de Deus a qualquer momento do dia, de manhã, meio-dia, à tarde, à noite, madrugada. É só você querer. Como fala Tiago 4,8, aproximemo-nos de Deus e Ele vai se aproximar da gente. E tudo aquilo que foi uma sombra no Antigo Testamento, a restituição de posse, perdão de dívida, libertação, restauração, salvação, cura, tudo que Jesus falou ali, Ele cumpriu. E se Ele cumpriu é porque nós temos à nossa disposição todos esses júbilos. Você não pode aceitar outra coisa que não seja viver esse jubileu todos os dias. Agora, se eu não conhecer a Cristo, eu não vou jubilar. Eu não vou descansar. Eu não vou me alegrar. Porque eu vou estar olhando ou para os problemas ou para a minha própria capacidade limitada de ser humano de resolver as minhas situações. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 12:2, olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. O nosso jubileu tem nome, gente. É Jesus Cristo. Pastor Guto, mas por que as pessoas não vivem esse jubileu? Você lembra quando os discípulos foram enviados de 2 em 2 para fazer a obra de Deus, a evangelização e tudo mais? Eles voltaram extasiados com o que acontecia. Senhor, em teu nome nós curamos doente, morto ressuscitou, o cego está vendo, o paralítico está andando, que loucura, Pai! E Jesus disse para eles, olha, vocês precisam aprender que a verdadeira alegria não são nessas coisas. Eu acho que é maravilhoso tudo isso. Mas se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ou seja, se alegrem porque vocês já estão salvos. O Salmo 34:19 diz que muitas são as aflições do justo. Bem que o salmista podia dizer, né? Poucas são as aflições do justo. Seria mais justo, né? Agora vai dizer que são muitas? Poxa, pastor. A Bíblia fala que são muitas. Muitas significa muitas.
Mas, entretanto, contudo, porém, o Senhor de todas o livra. Então não tem o que o Senhor não faça por nós. Agora, olha o detalhe do texto do Antigo Testamento. Era preciso tocar a trombeta. A trombeta naquela época era chamada chofar. Sofá, pastor? Não, chofar. Era um chifre de carneiro. Tipo que a gente vê no... Como é que chama? Lá em Barretos. Onde a Andressa ia lá no Barretos. O boiadeiro, como é que chama lá? O berrante, no Rio Grande do Sul também é berrante? Não? Lá no Sul não tem berrante. Tem? Ok, tem. Tem, Aline? Tem, né? Mas era um som que eles precisavam soprar e tocar para todos ouvirem. Porque se o povo não ouvisse, como é que eles iam saber que era jubileu? Se não ouvisse a trombeta, eles iam continuar escravos, endividados, pobres, amargurados. Sim ou não? Sim. E como que era confeccionado o chofar? Não tinha que sacrificar o cordeiro? Sim ou não? Está apontando para a morte de quem? De Cristo. Cristo foi sacrificado pelos nossos pecados. Cristo é o nosso. Por isso ele disse, hoje se cumpriu o que estava escrito a meu respeito. Eu estou dizendo para vocês, vivam, porque esse é o ano do jubileu, esse é o ano aceitável do Senhor, esse é o ano do favor de Deus, esse é o ano da graça de Deus, esse é o ano da generosidade. Eles aproveitem, tomem posse de tudo que Jesus conquistou para vocês na cruz. Agora, se eu não ouvir a trombeta, se eu não ouvir essa proclamação, eu não vou saber. E se eu não tenho entendimento, eu vou viver no erro. Por quê? Porque quem vive na ignorância vive debaixo da escravidão. Vou repetir. Quem vive debaixo da ignorância vive debaixo da escravidão. Agora, quem tem conhecimento vive livre. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Jubileu. Uns chamam o ano do jubileu o ano da libertação. E isso é tão poderoso, mas tão poderoso que quando a pessoa acredita nessa boa notícia, ela recebe e começa a viver uma vida literalmente nova. Por isso que 2 Coríntios 5,17 do bota aí, diz que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, onde as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Então não é que a gente vai dar sequência à vida antiga e vida passada. É uma vida nova. Ah, eu era assim. Agora tu não é mais. Porque tu é uma nova criatura. Mas se eu não ouvir essa trombeta, se eu não ouvir essa verdade, eu vou continuar vivendo preso no meu passado. E quem vive preso no passado não vive o futuro que Deus tem para ele. E é aí que as pessoas se frustram porque elas querem viver coisas novas com mentalidade velha. Elas querem viver coisas novas com os sentimentos velhos, com as mesmas ações velhas. Não tem como. Por isso que Jesus disse, eu vou fazer vocês andarem em novidade de vida. Ou seja, uma vida nova. Não é um remendo, não é uma reforma. A casa antiga ele bota para baixo e diz, eu vou ter que fazer uma casa nova. Faz só um puxadinho aqui, não adianta. Ele faz, é tudo novo.
Por isso que do princípio ao fim é tudo pela fé. E nós precisamos aprender e conhecer essa fé que vem de Deus. Porque se a gente falar fé, todo mundo vai, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Uns fé de menos, uns fé de mais, dependendo do dia que toma banho. Mas se nós pegarmos nos evangelhos, pessoal que se relacionou com Jesus, sabe como é que ele falava que os próprios discípulos que andavam com ele tinham fé? Homens de pequena fé. A fé de Pedro era pequena, a fé de Tiago era pequena, a fé de João era pequena. Ao ponto de ele falar da fé do centurião, né, o romano, disse, olha, nem em Israel eu nunca vi um judeu com tanta fé tão grande quanto a sua. Você já parou para pensar a respeito disso? Por que que um romano que nunca tinha tido contato com Deus agora tinha uma fé maior do que os próprios discípulos de Jesus? Porque a fé dele era uma fé pura em Cristo. Não tinha mistura. Não tinha legalismo. Não tinha, não, bota fé em você que vai. Se eu botar fé em mim, eu estou lascado, gente. A minha fé precisa estar em Cristo. Porque quando eu creio em Cristo, eu creio no que Ele pode fazer na minha vida. E aí tu passa a acreditar também que você é capaz. Mas ela precisa vir da forma correta. De dentro para fora. E não de fora para dentro. Que ela não funciona. E nós viveremos outubro de liberações, gente. Tem coisas na tua vida que estão travadas aí. Parece que aquele... comida chinesa, yakisoba, né? Tudo enrolado. Coisas que você está aí batalhando há mais de 10 anos. Deus vai liberar nesse mês de outubro. Deus vai acelerar processos e tempo na tua vida só por você confiar. Porque uma das marcas do jubileu era o povo o quê? Descansar. Até hoje o povo de Deus não aprendeu a descansar em Deus. Por isso quando você tem problema você não consegue dormir. Rola para um lado, rola para o outro, vem a insônia, aí tua cabeça tu fica meditando de graça no problema. Aí você aprendeu a meditar da forma correta, mas não medita, né? Fica meditando o problema, remoendo. Aí ansiedade, angústia, estresse. Chega uma hora que o teu corpo começa a somatizar. Imunidade, taquicardia, né? Pensamentos perturbadores. Agora, quando eu medito na palavra e aguardo em Cristo, eu vou começar a aprender a descansar. O jubileu era descanso. Foi Deus que vai fazer. Eu vou continuar acordando cedo, vou continuar estudando, vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, mas é o Senhor que vai se levantar e resolver essa parada para mim. Isso é descansar. É estar com o teu coração em paz. Pastor, mas João Batista não disse que o reino dos céus era tomado por esforço, que se esforçam se apoderam dele? É. Mas que esforço é esse? É o teu esforço próprio para ser certinho? Ou é o teu esforço para descansar no que Cristo fez na cruz por você? Tem uma diferença aí. A religião vai dizer para você, faça, sacrifica, paga o preço. Pá. Senão tu não vai ser abençoado. É assim ou não é? É bem assim. E aí tu vai se enchendo de culpa, de medo, de condenação. Ai, por que não deu certo? Ah, meu Deus, onde é que está a brecha? Onde é que está o pecado? O que eu fiz de errado? Aí você já começa a viajar na maionese, achando que Deus está bravo contigo, que Deus te abandonou.
Até mandei para alguns irmãos aí a questão de como o pastor lida com a ovelha, literalmente o bichinho, né? Que às vezes elas se machucam e aí nas feridinhas as moscas começam a vir e perturbar elas e tal. E aí quando elas entram no ouvido, elas começam a infernizar tamanha esse bichinho que é tão dócil, que a ovelha é o bicho mais dócil que tem. E elas ficam tão perturbadas que elas não conseguem mais ouvir, porque se tem algo que a ovelha tem de top, de melhor, é a audição dela. Por isso que Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então se tu um dia tiver uma ovelhinha e dar o nome para ela, igual tu dá para cachorro, gato, ela vai te ouvir e saber que tu és o dono dela. Era assim que funcionava na época de Jesus com os pastores, o relacionamento. Mas as moscas, quando entravam, perturbavam tanto a cabecinha da pobre coitada ovelhinha, que ela ficava tão perturbada que ela se jogava no abismo, batia com a cabeça nas pedras até morrer para acabar com aquele inferno. E aí o que o pastor fazia? Derramava azeite, óleo, nas feridinhas, na cabeça, para espantar as moscas. Por isso que Davi fala no Salmo 23, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Preparas uma mesa diante dos meus adversários. E certamente a tua bondade e a tua misericórdia me acompanharão todos os dias. Você sabe o que é graça e misericórdia? Já falei aqui algumas vezes, mas é bom recordar, né? Todos os dias. Bachovas. É bachovas? É quase uma língua estranha já. Bachovas. Christian. Misericórdia é Deus não nos dar o mal que nós merecemos. Entendeu? Isso é misericórdia. Tu merecia. Mas Deus falou, rapaz, a misericórdia se renovou. Tu não vai ganhar o que tu merece. O mal que tu merece eu vou te poupar. E o que é graça? É receber o bem que nós não merecemos. Porque imagina, 50 anos o cara aprontou, se endividou, fez tudo errado, merecia estar escravo. Ih, rapaz, tocou a trombeta, a proclamação do jubileu. Ô, glória! Pode soltar, abre a cadeia, volta para a tua terra, a terra vai ser restituída para ti, teus filhos vão voltar, tu não vai ficar mais preso. E Deus recomeçava tudo, zerava tudo. Quem que merecia o jubileu, gente? Hã? Ninguém. Era de Deus para o povo, especificamente. Aí Jesus falou para Nicodemos, né, o famoso João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha vida eterna. Isso é o nosso maior jubileu, gente. Ou você está se iludindo que você vai ver o resto da vida aqui na terra? Nós estamos aí, não sei se de meses ou alguns poucos anos de uma terceira guerra mundial, está iminente isso aí. Ai, pastor, não fala dessas coisas aí, pelo amor de Deus. Mas é a atualidade. Está acontecendo lá na região da Palestina. Tudo que está escrito nesse livro. Assim como Jesus falou naquele dia dentro da igreja, dizendo, hoje se cumpriu Isaías 61. E sentou. Tem coisas que estão se cumprindo lá agora, que está escrito. E aí? E aí vai ser só glória, porque aí vai vir todo o processo do que Deus estabeleceu para o seu povo, a sua igreja. Não vai piorar para nós vai melhorar. Você crê nisso? Porque nós vivemos o jubileu. O jubileu é Cristo. Uma intensa alegria, restituição. Tanto é que aí Jesus, quando estabelece os discípulos, ele fala assim para eles, Mateus 28, 19. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Ou seja, toquem a trombeta. Só que hoje em dia, no meu ponto de vista, naquilo que Deus tem dado para nós como
igreja Ohana. Ohana significa família. Hoje nós estamos vivendo um tempo de jubileu, onde a ordem era para que eles voltassem para suas terras. Pastor, eu tenho chamado para a África. Amém. Mas deixa eu te dar primeiro uma orientação. Vai para a tua casa. Ama a tua esposa, seja um bom marido, seja um bom pai, cuida dos teus filhos, educa, bota eles para amar a Cristo. Hoje nós estamos vivendo o tempo de voltar para casa. Não é para ir, é para voltar. Diga comigo, não é para ir, é para voltar. Você sabe qual é a maior igreja hoje do mundo? A igreja dos afastados. É a igreja de gente que já sentou na cadeira, já cultuou, já cantou, já pregou, já serviu e que hoje está no mundão. Por causa da hipocrisia, da religiosidade, do farisaísmo. E eles não querem mais estar no meio de igreja. Aí estão os desigrejados. Mas Jesus, ele vem buscar a igreja, não é os desigrejados. Não é a 4 paredes nem placa de igreja, não. Somos nós, mas ninguém é igreja sozinho. Nós somos igreja juntos. Membros uns dos outros. Então, você que faz parte do corpo de Cristo, se prepara porque outubro, o que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, nem chegou no teu coração, Deus já preparou o melhor na pessoa de Jesus Cristo para a tua vida. Aplauda o nome do Senhor. Hoje eu quero ficar só na introdução para te dar o gostinho de você estudar em casa um pouquinho mais. Domingo tem mais, diga para a pessoa que está do teu ladinho. Você que ficou em casa hoje com a chuva, domingo tem mais.